Olá, devs! Sejam bem-vindos ao penúltimo vídeo aqui da Next Level Week. A semana tá pesada, ontem o vídeo foi bem mais complexo, mas hoje, além de o vídeo ser complexo, mas hoje vai ser bacana porque a gente vai finalizar a aplicação. Então, se você ficou com dúvida em qualquer um dos dias até o momento, lembra-se de passar lá no Discord ou entrar em contato por alguma rede social que eu posso te ajudar, ou a galera aí que também está participando pode te ajudar. Então, lembrando, todos os links das minhas redes sociais e da comunidade do Discord estão aí na descrição. E o que a gente vai ver hoje para a gente finalizar aí o projeto e deixando apenas os testes unitários e o deploy da aplicação utilizando o Vercel para amanhã? Hoje a gente vai, para finalizar, a gente vai trabalhar com o componente de desafios e fazer o gerenciamento de cookies, para a gente salvar as informações da aplicação no browser. Dessa forma a gente não vai perder elas se a gente fechar o browser, se a gente fizer um refresh na tela. Então é isso que a gente vai ver hoje. E para exemplificar isso, antes da gente ir para o código, eu estou aqui com o mesmo código que a gente estava executando no final da aula passada. Então, para exemplificar isso para vocês, eu vou vir aqui na aplicação que está rodando em localhost para ficar mais simples. E vocês podem ver que eu estou aqui com 76 de experiência. A gente tem alguns desafios completos, no caso um aqui, estou level 2. Se eu der um refresh aqui na página, pode ver que eu não perco esses dados. Esses dados eles continuam fixos. É isso que a gente vai fazer quando a gente trabalhar com gerenciamento de cookies. E a questão dos desafios completos que a gente vai fazer hoje é nada mais é que esse card que está aqui na direita, e também quando o countdown for completo, o tempo chegar em 0, a gente vai mostrar essas novas informações utilizando o mesmo componente ali do card, e a gente vai habilitar dois botões para a pessoa utilizar, um de falha e um de completo. Ao clicar em falha, a gente vai resetar o countdown, porém, caso ele opte por utilizar o botão de completo, caso ele executou o desafio que foi proposto, ele vai ganhar 100 de experiência, podendo ou não subir de nível. Nesse caso, ele vai subir de nível ao clicar em completo. Então, clicando em completo, ele sobe de nível. Pode ver que os desafios completos subiram para 2, o level é 3 e a XP também foi atualizada. E, novamente, se eu atualizar a página, os dados continuam os mesmos. Também, a gente vai finalizar a parte de áudio e de envio de notificação quando o countdown ele acaba. Então, sempre que o countdown acabar, a gente vai emitir um som e vai mostrar uma notificação para a gente saber aí que o countdown acabou e a gente precisa fazer aí o nosso desafio para ganhar a experiência. Então, só lembrando, se você está gostando da semana e chegou até aqui, comenta nos comentários o que você está achando. Lembre-se de compartilhar com seus amigos, deixe aquele gostei para apoiar aí o projeto e também o canal a crescer cada vez mais. Se inscreva-se se você ainda não for inscrito, passa lá na Twitch se você ainda não me conhece, por lá. E agora a gente vai para o código. Espero que se divirtam e bora para o código. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na página inicial, né, que é a nossa página principal da nossa aplicação, e a gente vai começar estruturando todo o funcionamento aqui da nossa página principal. Então, alguns componentes vão ter que ser inseridos aqui na página e alguns comportamentos também. Então, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu minimizar aqui os buttons só para eles não ocuparem muito espaço na tela. E a gente precisa ter aquele card que vai representar o nosso componente principal para mudança de desafios, né? Tanto para mostrar os desafios quanto aquela tela inicial. E aí a gente vai criar aqui embaixo dessa div um componente chamado card. A gente já vai montar ele. E a gente vai passar para esse componente wfull, para a gente ter 100%. Porém, em desktop para cima, a gente põe wmain. Okay? E por que eu estou colocando essa classe aqui no componente e não no componente em si, né? Eu estou colocando aqui por fora e não dentro aqui do card. Porque uma que o view vai pegar essas classes e vai injetar para mim no primeiro elemento do componente aqui de card, igual eu já expliquei nos vídeos anteriores. E outra aqui nesse componente é onde eu estou dizendo como eu vou organizar esses meus dois elementos, que são filhos diretos da minha seção. Então, para ficar mais visível o que vai estar acontecendo com os filhos da seção, eu preferi deixar essas classes aqui. E também tenho aí o auxílio do view para injetar isso para mim no elemento que vai estar criado aqui dentro do componente card, ok? Então é só por uma visualização melhor do componente. E aí, esse card, ele nada mais é que um organismo, porque a gente vai colocar outros componentes dentro dele, e alguns dos componentes são moléculas. Então, como a gente vai ter um componente que engloba moléculas, a gente chama ele de organismos. Então, coloca aqui organismos e coloca aqui card.view.
E aí, igual das outras vezes, eu vou deixar simplesmente um hello aqui, só para a gente ter alguma coisa. Já vou deixar estruturado a parte aqui do len igual ts, e a gente já faz o resto, beleza? Deixa aqui ele quietinho, a gente já volta para ele. Bom, então a gente já colocou aqui o card. E o que mais a minha página principal vai precisar? A gente vai precisar também acessar algumas mutações dos meus desafios. Então, eu vou importar aqui mutations, que é aquela enumeração que a gente tem, e vou chamar ele de challenges MT. O MT, como eu já falei, é só uma abreviação de mutations que eu quis dar, ok? Eu estou renomeando esse mutations para challenges MT, para não confundir aqui com esse mutations, mas esse mutations eu também renomeei para countdown MT. Então, aqui eu vou importar ele da minha, opa, deixa eu fechar aqui, da minha store, /challenges, /types. Então, ele é um tipo de enumeração do meu TypeScript, que eu consigo utilizar ele aqui para acessar essa minha enumeração. E aí, onde é que eu vou utilizar ele? Eu vou vir, como ele é uma mutação, a gente precisa vir aqui nos métodos, a gente scrolla aqui até os métodos, e a gente pode utilizar esse mesmo map mutations para isso, porque a gente não definiu um escopo de módulo para ele aqui no primeiro parâmetro. A gente está definindo o escopo do módulo através dessa primeira palavra antes do barra que a gente define aqui nessa string. Então, a gente só precisa vir aqui e colocar set current challenge index. Nada mais é que uma mutation que vem do escopo de challenges, né, do módulo de challenges. E aqui a gente vai pegar a nossa variável challengesmt.set challenge index, set current challenge index. Então, basicamente, é uma mutação que vai alterar o valor do índice do meu desafio atual. E aí, onde é que a gente vai utilizar isso? Bom, lembra que a gente tinha uma função aqui, quando a gente recebia que o countdown foi completo? Então, uma vez que o countdown foi completo, ou seja, chegou em 0 segundos, a gente chama o getNewChallenges. E é exatamente no getNewChallenges que a gente vai fazer isso. Ou seja, quando o meu countdown acabar, eu vou pegar um novo desafio. E para isso, eu vou simplesmente chamar aqui this.setCurrentChallengeIndex e vou passar o index aqui. Que index é esse que eu vou passar? A gente ainda não tem ele definido. E esse index nada mais vai ser do que um número aleatório entre 0 e o total de desafios que eu tenho. Então, para isso, eu vou pegar aqui index e vou chamar uma função getRandomNumber. E vou passar para ela o valor mínimo que eu quero, que é 0, ou seja, a primeira posição do meu array de índices, e this.challengesLength. E aí, onde é que está esse meu challengesLength? Né? Lembra que a gente tinha um getter que a gente definiu justamente para a gente pegar esse meu o tamanho total de desafios que eu tenho. Então, aqui na parte de importações, a gente vai vir aqui, pegar o nosso mapGetters e a gente vai utilizar ele. Lembrando que como ele retorna uma variação do meu estado, né, alguma modificação em cima de um estado, ele precisa ser reativo. Então, para ser reativo, a gente precisa definir ele dentro das minhas propriedades computadas. Então, a gente vem aqui embaixo das propriedades computadas e coloca aqui mapGetters. E a gente pode definir aqui o escopo, né, o nosso módulo challenges, e falar que eu quero o challenges length. Então, aqui ele mapeou o nosso getter chamado challenges length aqui para a nossa propriedade computada. Então, uma vez salvo, pode ver aqui que agora ele já não ficou mais vermelho. Né? Agora a gente tem isso já no nosso componente. Mas esse getRandomNumber, de onde ele vem? Lembra que eu falei nos outros vídeos que o meu componente ele não precisa, dependendo, claro, da ocasião, ele não precisa saber fazer alguma coisa, ele só precisa fazer. E esse é o caso. Eu não preciso que o meu componente seja o responsável por saber como gerar um número randômico. Eu só preciso que ele pegue o número randômico. Então, para isso, a gente vai utilizar os úteis para fazer isso de gerar o número. Então, eu vou definir ele aqui, getRandomNumber, e a gente vai vir aqui para o úteis e vai criar essa função aqui dentro. E o que vai ser essa função de getRandomNumber? Bom, eu vou colocar aqui export_const getRandomNumber. Ele vai ser uma função que recebe o número mínimo, vai ser um tipo number, um número máximo, e vou gerar um número entre esse range. Então, ele vai gerar um número entre 0 e esse número máximo, ok? E qual que é essa fórmula para gerar isso? A gente vai retornar math.floor
de math.random vezes o número máximo menos o número mínimo, e desse resultado a gente soma também o número mínimo. Isso aqui é uma fórmula que eu peguei no Stack Overflow, tá? Não tirei isso aqui da minha cabeça. Então é isso que a gente precisa. Aí pode ver agora que a gente já está utilizando aqui. E vai acontecer quando a gente estiver utilizando dentro do mobile a nossa aplicação. Eu vou colocar aqui o dis.nextTick. Isso aqui é uma função que a gente tem aqui no view. E basicamente, quando o componente ele terminar de quando ele está fazendo algumas ações, ele está, digamos assim, dentro de um escopo de execução. E aí, quando eu uso esse nextTick, eu falo, ó, espera o contexto de execução atual terminar de ser rodado e no próximo você executa essa minha função. E o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar uma função chamada scroll_to_element. E vou passar aqui qual elemento eu quero fazer o meu scroll. E aí, o que eu quero dizer com isso? Depois que o meu challenge ele aparecer, ele mostrar o meu desafio através aqui do Current Challenge Index, no mobile a gente vai ter um certo scroll, porque a gente tem elementos em cima do card de desafios. E eu quero que a minha página faça o scroll até esse elemento. Para isso, eu preciso definir algum elemento com o ID challenge. E aí, eu posso vir aqui no card e passar ID igual a challenge aqui para ele. Ou seja, quando a minha aplicação gerar um novo desafio para mim, eu vou fazer esse scroll até o desafio do challenge aqui. Até o card, né? Que é o nosso desafio. Então, para isso a gente precisa também criar esse scroll to element. Ele também vai ser uma utilidade para a gente. Então, eu vou criar aqui no nossa parte de importações, eu vou colocar aqui o scroll to element e a gente vai importar ele, que vai criar, né, ele aqui no últimos. E para isso, como é que a gente vai fazer esse scroll? Então, eu vou vir aqui em cima, export const scroll to element, e aqui a gente vai utilizar JavaScript puro. Então, a gente vai utilizar aqui, a gente vai pedir um seletor, né, que seria lá o nosso hashtag ID, vai ser do tipo string. E aqui dentro, qual é a lógica por trás desse scroll? Primeiro, eu preciso pegar qual é esse meu elemento. Então, eu vou colocar aqui const element. Ele vai ser do tipo HTML element ou nulo, né? Porque pode ser que eu não receba nada na hora que eu buscar ele. Ele vai ser o resultado do document.querySelector, passando esse meu seletor. Select. Então, eu vou basicamente selecionar esse meu elemento e ele vai vir parar aqui para minha variável de elemento. E aí, eu vou criar uma media query aqui, mas uma media query através do JavaScript. E como é que eu faço isso? Eu uso uma função chamada matchMedia, que fica dentro do window. Nela eu passo uma string, que vai ser essa minha resolução que eu quero, essa media query que eu quero fazer o match. Que nada mais é do que o máximo de width ser 639 pixels. Por quê? Porque no meu desktop eu não tenho esse scroll. E eles estão posicionados um ao lado do outro. Então não tem porquê eu fazer o scroll, tentar fazer o scroll no meu desktop. E aí, como eu sei que até 639 eu tenho esse scroll, os elementos posicionados dessa forma, de acordo com o que a gente desenvolveu no CSS, então eu faço esse media query para evitar a gente tentar rodar o scroll quando a gente nem tem como scrollar, né? Então, eu vou aqui, se existir, né, o meu elemento e também o meu media query funcionar, né? Então, esse ponto matches for verdadeiro, a gente vai fazer o seguinte, card, ponto, na verdade, o elemento, né, que vai ser o nosso card, ponto, scroll into view. Então, eu vou fazer o meu scroll até esse elemento estar visível e eu vou passar algumas propriedades. O bloco como start e o behavior como smooth. Então, smooth. Então, ele vai fazer um scroll até o início do bloco de maneira bem suave. Então, a gente consegue ver isso aqui uma vez que a gente tiver o card, ok? Então, a gente já deixa aqui configurado para a gente fazer o scroll da nossa página até o elemento, assim que a gente conseguir um desafio novo. Então, aqui a parte da página inicial, a gente já está pronto. Agora a gente tem que, de fato, montar o nosso card. E como é que a gente vai montar esse nosso card? Bom, a gente vai vir aqui para ele, primeiramente. E aqui dentro, a gente vai começar tendo uma div. Essa div vai ter as classes background white, roundedMG, MD no caso, flex, flex1, wfull, mt8. Aí, se for desktop, a gente coloca mt0 e shadow sm, que é para gerar um efeitinho de sombreamento, já definido aqui pelo Tailwind.
E aí, a gente vai ter 3 elementos aqui dentro. O elemento do desafio em si, o elemento do Start Cycle. Esse Start Cycle é aquela mensagem inicial que a gente tem quando a gente não tem um desafio ativo. Se a gente tiver um desafio ativo, a gente vai renderizar aqui o Challenge. E também a gente vai ter a modal de Level Up. Ela vai ser responsável por aparecer quando a gente completar, quando a gente subir de nível, na verdade. Okay? Então, a gente vai criar esses elementos também. O Challenge, ele faz parte de uma molécula. A gente vai vir aqui em moléculas e construir aqui o challenge.view. Novamente, a gente deixa ele aqui sem nada. Depois a gente completa ele. Então, vou deixar aqui lang ts. Além do challenge, a gente tem o start cycle. O start cycle ele faz parte de um átomo. A gente vai vir aqui start cycle.view. Novamente, põe aqui view, deleta essa parte aqui e põe lang igual a ts. Deixa eu até copiar isso aqui para colocar no outro. E o próximo que a gente tem é o level up modal, que ele também é um átomo. A gente só precisa vir aqui, level up modal. Ponto view. E a gente cola aqui também template para a gente utilizar depois, ok? Então, aqui a gente tem a estrutura inicial do nosso card. E aí, o que a gente precisa de lógica aqui? A gente não vai precisar de uma tag de estilos, beleza? Mas a gente ainda precisa de algumas lógicas aqui para o meu card. Então, vou começar aqui importando o view. Tá? Já fazendo o export default do view.extend do objeto de configuração do nosso componente. E aqui eu tenho que referenciar esses componentes que eu defini ali em cima, que são o challenge, o start cycle e também o level up modal. Beleza? E a gente precisa importar esses valores. Então, eu vou até copiar e colar aqui para ficar mais rápido. Então, a gente pega aqui e importa aqui os elementos, beleza? E aí, o que mais a gente vai precisar? Aqui, como eu disse, a gente precisa renderizar o challenge somente se a gente tiver um desafio. Ou seja, se a gente tiver um desafio atual rolando, a gente vai renderizar ele. E caso contrário, a gente renderiza o Start Cycle. E a modal sempre vai estar lá na tela, mas a gente vai pôr uma condição para ela aparecer ou não, somente quando necessário, beleza? Então a gente faz isso dentro do escopo aqui da modal. Mas eu ainda preciso dessa lógica do desafio atual renderizado ou não. Então para isso, a gente vai importar aqui o mapGetters, que a gente tem um getter definido para isso. Vai pegar lá do Vuex. E aí, a gente vai fazer como? Aqui na propriedade computada, lembra que um getter ou um state, eles precisam ser reativos, então a gente coloca na propriedade computada. E a gente vai por aqui mapGetters. A gente vai acessar o módulo de challenges e vai pegar lá o current challenge, que é um getter que a gente criou lá, que ou ele vai ser nulo, ou ele vai ter o valor do nosso desafio atual. E como a gente recebe o valor do nosso desafio atual, quando ele não é nulo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr aqui vbind e vou pôr current challenge aqui. Ou seja, o meu desafio, o meu current challenge, ou ele é nulo, ou seja, o VIF seria falso e ele cairia aqui no start cycle, ou ele tem algum valor, e esse valor são as propriedades do meu desafio atual. E como ela vai ser um objeto que vai trazer as informações, quando eu coloco o vbind aqui, e aqui dentro eu coloco diretamente um objeto, que seria aí o caso do meu current challenge, toda a propriedade do meu current challenge no primeiro nível vai se tornar uma propriedade dentro do meu challenge. Ou seja, se eu tiver lá, por exemplo, um objeto A1 e B2, por exemplo, e eu colocar esse objeto aqui para o meu vbind ser consumido, esse A1 e esse B2, quando eu estiver dentro de um componente que está fazendo esse vbind, aqui no caso, por exemplo, do challenge, a gente vai receber como props o próprio A e o próprio B, certo? Então, isso aí é uma das maneiras da gente passar propriedades de um jeito mais simples, baseado em um objeto aqui dentro do Vue, ok? E lembrando, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre Vue.js na versão 2, principalmente da base do Vue 2, para você conseguir aprender Vue do zero, até conseguir construir uma aplicação, aí na descrição está o meu curso de Vue.js pela plataforma da Digital Innovation One. Então, ele é gratuito e lá tem cerca de 8 horas de conteúdo para vocês aprenderem aí tanto a teoria quanto a prática para você aprender Vue.js do zero, ok? Então, fica aí a dica para quem quiser entender mais Vue.js a fundo. Então, beleza, eu já estou aqui fazendo todo o meu binding
das minhas propriedades aqui do meu elemento, da minha variável aqui, current challenge, que está vindo aqui do nosso estado global. E nada mais é que vai ser nulo ou as propriedades do meu desafio atual. E aí a gente já consegue criar esses outros componentes aqui, beleza? Então, o próximo que a gente vai criar vai ser o próprio... vamos começar com o Start Cycle, que é aquele primeiro que aparece quando a gente não terminou o desafio, né? Se a gente só der o Start no Countdown, ele ainda não vai ter começado o desafio. Então, vamos começar por ele. Ele é bem simples. Eu não vou precisar de nada disso aqui. Eu vou até colocar aqui uma propriedade chamada Functional. Esse Functional vai transformar esse meu componente View no componente funcional. Ou seja, ele não vai ter toda a instância do View criada para esse componente. E dessa forma a gente evita ter uma instância a mais. E por que a gente não precisa de uma instância para o View para esse componente? Porque o que a gente vai colocar aqui dentro não é nada... A gente não depende de outros componentes, a gente não depende de todo aquele ciclo de vida, todas aquelas propriedades que a gente tem quando a gente faz um componente não funcional, né? Que a gente instancia o componente. Então, a gente ganha um pouco de performance com isso. Mas é claro que tendo um único componente, essa performance a gente quase não consegue ver. Mas para lugares onde a gente renderiza muitos elementos, se for um elemento puramente visual, onde a gente só recebe, por exemplo, props e renderiza algo, a gente pode trabalhar com componentes funcionais para ganhar um pouco de performance. Mas aqui no caso, a gente não vai ver tanta diferença porque só vai ter um só, né? Então a gente vai começar tendo uma section para ser o container por trás de tudo. A gente vai ter um H1, que vai ser o título aí da nossa sessão, do nosso card. A gente vai ter uma imagem, que a gente vai colocar aqui também. Também vamos ter um parágrafo com algum texto. A sessão, a gente vai estilizar de que forma? A gente vai por aqui classe. E aqui dentro a gente vai ter flex, flex call, flex zoom, justify, center, item center, P10, que é o padding, em todas as direções. E para uma resolução de mínimo de 768 pixels, a gente vai colocar o padding de 16, ok? Para o nosso H1, o que vai ser esse meu H1? Vai ser a seguinte mensagem: Start a new cycle to receive challenges. New challenges, né? Receive new challenges. Então, comece um novo ciclo para a gente receber novos desafios. E aí, a gente vai ter as classes Font Medium, Text Center e Text 2x0. Vai ser o tamanho, a centralização e a fonte. O tamanho da fonte, né? Em questão de bold, etc. É o peso da fonte para o nosso H1. Aqui na nossa imagem, a gente vai ter, dentro de icons, que instala, é uma pasta aqui dentro de static, como eu já comentei em outros vídeos. A gente vai acessar o level-up.svg. De out, a gente vai pôr level up. E de classes, a gente vai ter MT10, margem top, porém, nessa resolução de 768 pixels, a gente transforma para MT16. E também, eu vou fazer um binding aqui, né, de um estilo, colocando aqui min-height de 70 pixels. Então, por default aqui, eu vou ter pelo menos 70 pixels de altura para minha imagem, para evitar com que o container, né, da imagem fique pequeno e quando ela for renderizada ela aumente e gere um bug visual, né? Um incômodo visual do elemento diminuindo e aumentando. Então, para isso, a gente põe um mínimo aqui, pelo menos, de 70. Então, essa diferença não vai ficar tão grande. E aí, aqui para o meu parágrafo, a mensagem é a seguinte: Increase your level by completing challenges. Então, aumente seu level completando desafios. E aí, a classe vai ser a seguinte: Text Center, Text MD e MT4, de margem top. Beleza? Então, com isso, a gente consegue renderizar aqui o Start Cycle. E aí, para a gente ver como ele está ficando, né? Vamos vir aqui para a aplicação. Deixa eu dar um F5 aqui. Ele ainda não apareceu. Deixa eu ver o porquê. Ah, verdade. Ele não está aparecendo porque aqui no nosso index.view, onde a gente instancia o card aqui, eu esqueci de importar ele aqui e utilizar ele, né? Então, se eu não importar, não tem como ele funcionar. Então, import card components barra organismos barra card.view. Se eu não importar e não utilizar ele, não tem como, né? Então, vamos colocar ele aqui como um componente da minha aplicação. Beleza? Então, vindo aqui, deixa eu dar F5 aqui, beleza? Então, agora está aparecendo o meu Start Cycle. Então, esse aqui é o meu Start Cycle. Então, uma vez que o challenge chegar em 0,
E isso aqui tem que mudar para virar o nosso desafio. Então, como é que a gente vai fazer isso? Pode ver aqui, ó, que o challenge, assim que existir alguma coisa dentro de current challenge, ele já vai receber esse valor. E como aqui no index view a gente já deixou preparado para quando a gente receber a função for chamada aqui get new challenge, a gente receber um novo índice e esse índice setar esse valor lá dentro do nosso estado global. Então, se eu vier aqui na minha aplicação, fizer um start e esperar chegar em 0, pode ver que apareceu aqui meu H1. Esse H1 nada mais é do que aqui o meu challenge que eu deixei com uma div aleatória aqui. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente já viu que ele já está fazendo essa troca. Então, agora a gente só precisa, como essa troca já está acontecendo, a gente só precisa de fato criar aqui o nosso challenge. E aí, como é que ele vai funcionar? Bom, ele é um pouco extenso, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou englobar ele dentro de uma seção. Essa minha seção, ela vai ter um header. E para esse header, eu vou ter um H2 com algum título. Abaixo desse header, né, do meu título, do meu cabeçalho aqui da minha seção, eu vou ter o conteúdo principal dele, então eu vou englobar ele dentro da tag main. Esse meu conteúdo principal é formado por uma imagem. Essa imagem, abaixo dela, a gente vai ter um título H1. E embaixo desse título, um parágrafo P. E aí, embaixo do meu conteúdo principal, eu vou ter meu footer. O meu footer nada mais vai ter do que 2 botões, e são aqueles botões de falha ou completo. Então, a gente coloca aqui os 2 botões. Então, agora a gente vai estilizar eles. Então, para minha seção, eu vou ter, primeiramente, uma classe. Não é classe não, é uma classe chamada flex, flexCall, flexZoom, justify center, item center, py6, px10 e md, né, de px16. Beleza? Aqui no header, a gente vai ter wfull, pb6, que é o de padding bottom, border p2, né, ele vai dar aqui o tamanho da borda de 2 pixels só na borda de baixo. E vou pôr a cor dessa borda de border background, beleza? Então eu vou pôr a cor background, que a gente definiu lá nas configurações no primeiro vídeo, aqui como cor da minha borda. E aí, para esse H2, o texto vai ser o seguinte. Vai ser um texto que vai ser uma interpolação, porque a gente vai utilizar uma variável aqui dentro. Ganhe uma quantidade de XP. E essa quantidade é o amount. A gente vai pegar do nosso estado. Okay? Então a gente já deixa ela escrita aqui. Então vai exibir esse texto. Ganhe tanto de XP. Esse XP a gente vai pegar lá do nosso desafio. E aí para esse H2 a gente vai ter o tamanho de text XL. Vai ser na cor azul. A fonte vai ser semi-bold. E vai estar centralizado. Aí, para nosso conteúdo principal, como é que a gente utiliza ele? FlexCall, para a gente posicionar eles em coluna. FlexZoom, para ocupar todo o espaço disponível. Faz a justificação no center, né? Alinha os elementos no centro. Tanto vertical quanto horizontalmente com o Justify e verticalmente com o Item Center. Na verdade é ao contrário, né? Porque agora a gente está em coluna. Então o Item Center vai ser na horizontal e o Justify Center vai ser na vertical, porque a gente colocou para FlexCall. E aí tem essa troca aí no Flexbox. A nossa imagem ela vai ser dinâmica, ela vai responder, né? Como sendo uma string, né? Deixa eu botar a string aqui. Ela vai buscar na pasta icons qual vai ser essa imagem. Vai ser o type.svg. Esse type ele é o tipo que a gente definiu lá na nossa estrutura dos nossos dados. Então, só recapitulando, lembra que eu falei que o nosso type precisaria ser body ou eye? Justamente porque são o nome das imagens que a gente tem no nosso repositório de imagens aqui na pasta static. Então, é por isso que a gente precisa ser um dos dois, tá? E aí a gente coloca esse valor aqui dentro. E aí o Nuxt ele consegue entender e buscar lá na pasta icons barra, e aí seja body.svg ou eye.svg, beleza? E aí a gente vai ter um texto alternativo aqui. Eu vou utilizar o próprio out para isso, o próprio type para isso. Então vou colocar aqui, esse é o nosso texto alternativo. Lembrando que textos alternativos geralmente eles precisam ser mais explicativos, tá? Não só uma palavra, etc. Mas aqui, como a ideia não é conversar sobre acessibilidade a fundo, então eu estou colocando aqui só o type. Mas só para reforçar, já falei isso em outro vídeo, todo texto alternativo ele tem que simbolizar
para aquele leitor de tela o que significa aquela imagem que está sendo exibida, ok? E aí tem diversas formas de ser explicado isso, né? E aí vale aí vídeos futuros sobre como escrever um texto alternativo. Mas e aí de estilo, eu vou pôr aqui um min height de 70 pixels. Também igual tinha lá no outro elemento. Então, beleza, essa aqui vai ser a minha imagem. E aí, pro meu H1, que vai ser meu título principal, vai ser aquele workout que fica escrito no meio da tela. E aí, a classe vai ser font semi-bold, text 3xl, text title, que é a cor dele. Opa, text title, que é a cor title que a gente definiu, mt6 e mb2. Okay? Lembrando, novamente, recapitulando, já falei algumas vezes, todas essas classes são do Tailwind. E no primeiro vídeo aqui da semana, desse desafio aqui, eu expliquei melhor sobre o Tailwind. Então, se você ainda não viu ou não está entendendo porque essas classes estão aplicando estilos na aplicação, dá uma olhada lá no primeiro vídeo, ok? Que é o Tailwind que está fazendo isso pra gente. E aqui na classe, a gente tem Text Center, Text Base, que é o tamanho dela, e Leading 6. Ele nada mais é do que o line height de 1.5 rem. Okay? E aí aqui eu vou renderizar a nossa descrição. Então também vai ser uma variável que a gente vai pegar. E aí o nosso footer, ele vai ser flex wfull, o gap de coluna de 2, né, que é 0.5 rem. E aqui a gente vai ter os nossos botões. Esse primeiro botão, ele vai ser o botão de falha. Esse meu segundo botão vai ser o completed. Para esse primeiro botão, a gente vai pôr button e failed, ok? Justamente para a gente ter aqui, né, a estilização que a gente fez no outro vídeo. Aqui dentro do CSS Components, a gente tinha criado esse botão já, beleza? Então, eu tenho aqui o meu botão failed. E aí, já dá toda a estilização para mim. E aqui, no clique dele, a gente vai resetar os desafios. Então, se eu falhar, eu vou resetar os desafios. E aí, para o segundo botão, eu vou ter button, porém ele é succeeded, no caso, né? Succeeded. E aí, se eu clicar nele, eu vou chamar uma função chamada challenge succeeded. Okay? Então, se eu falhar, eu clico nesse botão. Se eu não falhar, eu clico aqui nesse. Então, deixa eu salvar aqui. Ir aqui na aplicação. Deixa eu pôr aqui para rodar o tempo de novo. Pode ver que agora está aparecendo o nosso workout, beleza? Ele ainda está dando problema porque a gente ainda não acessou tanto a quantidade de XP, nem a imagem e nem a descrição. Então, por isso que aqui ele não está aparecendo, mas a estrutura em si já começou a ganhar forma. E aí, como é que a gente vai acessar esses nossos valores, né? Então, novamente, a gente vai importar o view aqui, fazer o export default de view.extend aqui do objeto, para a gente ter aqui nosso componente view ser instanciado. E a gente vai ter algumas importações que a gente vai precisar fazer. A primeira delas, a gente vai pegar o map state e map mutations do Vuex. Então, a gente vai pegar do nosso Vuex, tanto a gente vai mapear estados quanto mutações. Além disso, a gente vai pegar também, como a gente vai mapear as mutações, a gente precisa pegar aquela enumeração, e essa enumeração eu vou pegar do countdown. E por que eu estou renomeando aqui também? Porque eu estou dentro de um componente chamado challenge. Se eu deixasse só mutations aqui, poderia dar a impressão de que essas mutações estão vindo dos meus desafios. Mas como ela vai vir do countdown, então eu estou renomeando aqui para countdown mt. E aí eu pego ela aqui da store barra countdown barra types. Beleza? Outra coisa que a gente vai pegar também, aí de fato é os challenge, como challenge type. E nada mais é que a tipagem, o tipo challenge, que a gente definiu lá no nosso store dos desafios, né, nos tipos. E também as mutations, igual a gente fez ali em cima. Então, challenges mt. Bom, e aqui a gente vai pegar da store barra challenges barra types. Então, a gente vai utilizar essas duas tipagens, quer dizer, essas três no caso, né, que a gente criou, para o nosso view, né, trabalhar com o TypeScript certinho aqui no componente. E aí, uma coisa que eu vou precisar fazer aqui nesse extend, para o TypeScript funcionar direitinho, pode ver que aqui, ó, quando a gente trabalha com o extend, aqui do lado pode ver ó, que quando ele faz esse extend, ele pode receber alguns tipos aqui, né? E esses tipos eu vou definir da seguinte forma. Eu não lembro qual é a sequência, mas... Aqui, ó, falou aqui. Ó. Então, o primeiro que eu defini
é o tipo do meu data, que seria o meu estado do componente. O meu segundo são os métodos. O meu terceiro é a propriedade computada. E o meu quarto são as props, que vem para o meu componente. Então, como eu não vou trabalhar com data, eu vou colocar unknown aqui para ele, certo? Aqui para os meus métodos, como eu vou ter métodos no meu componente, mas eu não tenho mapeados ele no TypeScript, eu vou colocar um N aqui. Para o meu, para minha propriedade computada, eu também não sei qual é a tipagem dela. E também aqui para minhas props, eu vou colocar aqui challenge type. Então, eu vou colocar aqui ou não. Aqui eu vou pôr qualquer coisa para os meus métodos. Para minha propriedade computada eu coloco eu não sei. E para minhas props eu coloco challenge type. E aí minhas props vão ser tipadas por esse tipo aqui. Tá? Se alguém souber uma forma melhor de fazer essa parte aqui, durante as lives eu tive bastante dificuldade em fazer isso aqui funcionar de uma maneira que ficasse mais interessante. Então foi um dos pontos que eu fiquei com dificuldade com TypeScript aqui dentro do Vue, principalmente do Options API e do Nuxt. Então se alguém souber uma melhor forma de fazer isso aqui e quiser abrir um pull request ou entrar em contato comigo ou colocar nos comentários aí do vídeo, eu ficaria muito grato de como fazer de uma melhor forma isso aqui, beleza? E agradeço bastante. E aí, beleza, o que a gente vai ter aqui de propriedades? A gente vai ter o nosso type, ele vai ser do tipo string e ele é required. A gente vai ter a nossa description, que também é do tipo string e também é required. Já o nosso amount, ele vai ser do tipo number e também vai ser required. Então, aqui a gente tem as nossas props sendo pegas aqui pelo nosso componente. É o que eu falei, né? Quando a gente passar aquelas props aqui do card através desse vbind, cada propriedade do objeto currentChallenge vai virar uma prop aqui das nossas props, beleza? Então a gente vai receber type, description e amount. E aí, para as propriedades computadas, a gente vai ter o nosso map state, que vai acessar o challenges. E quais estados eu vou mapear aqui do meu desafio? Eu vou mapear o level, vou mapear o XP e vou mapear também a quantidade de desafios completos. E aí, esses são os desafios que eu vou. Essas são as propriedades, né, do meu estado global que eu vou acessar. E aí, quais são as mutações que a gente vai trabalhar? As mutações que a gente vai trabalhar são as seguintes. Agora aqui o Map Mutations. E vão ser. A primeira delas vai ser. Eu vou até copiar e colar aqui, porque vocês já viram eu fazendo isso algumas vezes, para não ficar maçante. Vou copiar e colar. Então, basicamente, vai ser qual? Do meu módulo de countdown, eu vou ter essas três primeiras, e essas outras duas são do meu módulo de challenges. Do countdown, eu estou trazendo o quê? Para resetar o tempo, para trabalhar com a variável setIsActive, que é aquela variável que a gente tem para saber se o countdown está ativo ou não. O setHasCompleted, para saber se a gente completou ou não o desafio, certo? E aí, para os desafios, eu vou ter o setCurrentChallengeIndex, para a gente mudar qual é o desafio atual, o índice dele. E também aquela Complete Challenge, que vai fazer toda aquela lógica de level up, de subir de nível, de colocar a XP e etc. Ok? Então a gente vai ter isso aqui. E aí, como é que a gente vai utilizar essas funções aqui na nossa aplicação? A gente vai ter. Lembra que aqui em cima a gente definiu quando a gente falhar, a gente reseta. E quando a gente tiver sucesso, a gente chama a função challenge succeeded. É basicamente essas duas que a gente vai criar agora. Então, eu vou colocar aqui o reset challenges e também o nosso challenge succeeded. E como é que elas vão funcionar? O reset challenge, ele vai fazer a seguinte coisa. Primeiramente, ele vai resetar o tempo. Depois, ele vai setar o isActive como falso. Ele também vai resetar o nosso set hasCompleted para falso. E também o setCurrentChallengeIndex para nulo. Ou seja, lembra que eu falei que se for nulo, ele vai renderizar aquela mensagem inicial, mas se tiver valor de desafio, ele vai colocar o valor desse desafio e vai montar a caixinha para a gente. Então é aqui, quando eu resetar, que eu reseto, né, o meu estado e faço com que o que era a telinha ali do meu desafio volte a ser aquela tela do Start Cycle. Então é aqui que eu faço. Então primeiro eu reseto o tempo para voltar para o meu tempo inicial. Coloco essas duas para fazer com que o botão resete para o botão original, que é o Start Cycle. E também seto aqui meu índice para null, para resetar também o meu card. E aí, em caso de sucesso, quais vão ser os meus passos? A primeira coisa é resetar os desafios também. Ou seja, tudo que eu fiz aqui, caso eu cancele
eu também vou fazer caso seja completo o desafio. Por quê? Porque eu tenho o mesmo comportamento. Se eu completei um desafio, eu vou resetar tudo, porém tem mais alguns passos. Então é por isso que eu simplesmente referencio o meu reset challenge aqui para não ter que duplicar esse código aqui de cima. Então eu vou resetar os meus desafios, porém além disso, eu vou chamar o meu complete challenge. E para ele eu vou passar o dis.amount. Ou seja, lembra que no meu complete challenge eu recebi a quantidade de XP que eu queria verificar se ia ter level, se ia subir de nível ou não. Então é daqui que eu passo essa informação. Assim que eu completar o desafio, eu tenho a informação da quantidade de XP que eu estou ganhando com esse desafio, através daqui da minha props. E aí eu passo para o meu Complete Challenge para ele saber se o usuário subiu de nível ou não. E além disso, ah tá, depois aqui a gente vai trabalhar com cookies também, mas isso a gente faz daqui a pouco. Então, beleza. Aqui a gente está ganhando essa XP. Então, se a gente vier aqui na aplicação agora, vamos ver se está tudo funcionando certinho. Vamos esperar o tempo acabar. A gente recebeu aqui, vamos dar falha. Ele resetou o tempo, voltou aqui o card. Vamos acionar o tempo de novo, vamos ver se a gente está ganhando XP. Se eu completar, ganhei 80. Beleza, ganhamos aí 11% do nosso XP máximo que a gente precisa de upar. E aqui tá. Aqui foi 16? Aqui que foi 16. Era 16? Agora eu esqueci quanto XP eu tinha ganhado. Deixa eu ver de novo. Aqui eu tô sempre ganhando 80. E aqui ele somou 16. Ah, tá, eu subi de nível. Foi mal, foi mal. É que como a gente ainda não tinha a tabelinha de... a modal de level up, eu não vi que eu tinha subido de nível. Mas tá certo. Aqueles 80, eles fizeram 80 menos 64, que deu o 16 que sobrou aqui. Tá? E aí, como eu upei de nível, aquele 64 que tinha aqui virou 144. Eu não tinha me atentado porque estava faltando a modal de level up. Mas então deu certo. Ó, o level subiu aqui, ó, foi para level 2. A XP aqui aumentou para XP do nível 2. Aqui também temos a XP atual, que ele ficou, né? Que foi a sobra do 80 menos 64. E se eu ganhar mais 80, nesse caso eu não vou upar. Então, ó, pode ver, ó. Ganhamos uma XP, resetou tudo que tinha que resetar, ganhamos mais um desafio completo e o level continuou 2. Então, tá funcionando perfeitamente. E aí, o que a gente tem agora é por a modal de fato aí que não tinha, eu acabei me confundindo ali. Então, beleza, como é que vai funcionar essa nossa modal? Bom, primeiramente, a gente vai fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um componente global do Vue que chama Transition. O que é esse componente global chamado Transition que o Vue fornece para a gente? A documentação dele tem bastante coisa, mas em resumo o Vue, quando a gente trabalha, por exemplo, com condicional de renderização e tudo mais, por exemplo, VIF, VELSE, a gente pode englobar esse elemento que está sofrendo essa renderização condicional dentro do transition. É claro que não precisa ser somente nesse caso, tá? Eu estou usando o caso da condicional para ficar mais evidente. E o que acontece? Quando esse elemento ficar visível, esse componente transition ele vai colocar algumas classes dentro desse meu componente que vai estar aqui dentro, desse meu primeiro elemento aqui. E essas classes, o Vue também vai gerar para que faça o efeito de uma transição. Lembra que aqui no meu global.css eu tinha definido essas funções chamadas slide fade, interactive, slide fader, leave active, etc. É justamente a minha transição, esse componente aqui que está criando essas classes para mim e está aplicando todas essas transformações, transições, opacidade, etc. Que vai gerar um efeito de transição para a gente. E aí, pode ver aqui que eu coloquei slide fade aqui, certo? Isso aqui é o nome da minha transição. Para dar o nome da minha transição, eu coloco aqui transition, aí eu coloco o nome que eu quero. Então ele vai gerar esse nome que eu passar aqui, ele vai colocar aqui, ele vai gerar essas classes, né, como sendo o nome, traço interactive, leave active, enter e leave to. Então ele gera essas classes para mim e vai gerar esse efeito de transição que eu defini aqui. Né? Na documentação ela é bem extensa, então vocês podem ver diversos casos de animações sendo feitas usando esse componente aqui e é muito bacana. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Né? Como que a gente vai montar nossa modal? Primeiro a gente vai ter uma div dentro da outra. E dentro dessa outra div, a gente vai ter um header. Além desse header, a gente vai ter um strong. E embaixo desse strong, a gente tem um p. E embaixo desse p, a gente tem um botão. E dentro desse botão, a gente tem uma imagem. E basicamente é o quê? Essa primeira div
vai ser a nossa overlay, que é a parte onde a gente pode clicar para fechar a modal. Essa segunda div aqui é a parte que a gente tem do container da nossa modal, né? Aquela parte que aparece no centro da nossa modal. E aqui é o conteúdo desse container, ok? Que a gente vai ter um header, a gente vai ter um texto, a gente vai ter uma descrição, a gente vai ter um botão com uma imagem. Então, como é que a gente vai estilizar isso aqui? Para a nossa div principal, a gente vai ter o seguinte, eu vou até dar Enter aqui, a gente vai ter a condicional dela ser renderizável ou não. Então, a classe que a gente vai pôr uma classe chamada overlay primeiro, que a gente vai estilizar aqui dentro do componente. Vai ser flex, justify center, item center, o background dela vai ser esse gray line e fixed, né? Ele vai ser posicionado fixo na tela. E vou colocar esse em set 0. Esse em set 0 nada mais é do que top, right, bottom e left, todos ao mesmo tempo, recebendo 0. Isso aqui vai fazer o nosso overlay ocupar a tela toda. É um hackzinho que a gente pode usar no CSS, se a gente quiser que o elemento ocupe a tela toda. E ele aqui, no caso, ele vai ser position fixed. Aqui, lembra que eu falei que aqui na transição eu iria estar utilizando a ideia de essa modal aparecer ou não? Porque eu não quero que a modal seja sempre aparente. Eu quero que ela apareça somente baseada numa condição. E para isso a gente vai trabalhar com a diretiva condicional, que é o nosso VIF, que vai ser nada menos do que aquela variável que a gente tem de isLevelUp modal open. Então eu vou querer saber se a minha modal está aberta ou não para a gente fazer essa renderização. E a gente tem isso lá no nosso estado global da nossa aplicação. Porque vai ser outro componente que vai falar se a minha modal tem que aparecer ou não. Como é outro componente que diz ou não se ela vai aparecer, então eu deixo isso dentro do meu estado global, que eu consigo acessar aqui dentro, beleza? E aí, como eu disse, quando a gente clicar nesse meu overlay, né, eu posso esconder a minha modal. Então eu vou criar uma função aqui chamada setModalState e vou passar falso. E a gente vai referenciar ela lá embaixo do componente, ok? Então quando eu clicar aqui no meu overlay, eu vou fechar minha modal. E aí, para o meu container do meu conteúdo, eu vou pôr o quê? A classe bgwhite, wfull, o máximo dela vai ser de 28 rem, que é 448 pixels, um padding de 10, roundedMD, o shadow dela vai ser o LG, text center, e ela vai ser posicionada relativamente, ok? E além disso, eu vou colocar aqui, ó, se eu clicar dentro desse meu container, eu simplesmente vou ativar o Stop Propagation, justamente para que o evento de clique não seja propagado para cima, porque se ele fosse propagado para cima, pode ser que ele acionasse o clique da minha modal, e aí eu acabava fechando a minha modal mesmo se eu cliquei dentro do meu container de conteúdo. Então, como eu quero que o clique seja apenas na modal, todo o meu conteúdo aqui eu vou falar, ó, quando eu clicar nele, para de propagar o evento para cima, certo? Então, dessa forma eu evito de eu clicar no meu conteúdo e ele ser propagado para minha modal e acionar esse meu evento de clique aqui e acabar fechando a minha modal. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer aqui no Vue. Isso aqui é um modificador de eventos que a gente pode utilizar. Tem diversos outros, por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, o clique em, não, clique não, né? Por exemplo, trabalhando com teclas, né? Por exemplo, keyup, eu poderia trabalhar aqui, por exemplo, keyup.enter. Quer dizer que se eu tiver focado nessa div e apertar a tecla enter, ele vai acionar esse evento para mim, etc. Né? Então, a gente tem diversos modificadores, a gente pode criar modificadores próprios nossos aqui no Vue. E isso facilita toda aquela lógica que a gente precisa colocar de, por exemplo, eu cliquei no Enter, eu cliquei no ESC, cliquei não, né? Eu apertei a tecla Enter, eu apertei a tecla ESC, por exemplo. Então, para evitar a gente ter uma facilidade aqui no Vue de trabalhar com todos esses modificadores e tudo mais, de teclas ou de eventos de clique, enfim, modificadores no geral. Na documentação do Vue tá bem explicadinha essa parte. A gente consegue trabalhar aqui colocando ponto e os modificadores aqui na frente. No caso, recapitulando, esse modificador, não é clique aqui no caso, é stop. Esse modificador de stop para o evento de clique nada mais é que para de propagar o evento clique para cima, ok? A gente tem também outros modificadores que vocês podem estar vendo na documentação. E aí, aqui no header, eu vou colocar o meu level. E aqui também eu vou colocar uma classe text 9xl, font semibold, text blue e bg content. E aí, beleza, esse aqui é meu header. Para o meu strong, eu vou ter o seguinte. Aqui dentro do meu strong vai ser o texto congratulations, né, que é meus parabéns aí por você ter feito o desafio.
E a classe dele vai ser text2xl, text e mt1. E aqui para o meu parágrafo vai ser you reached a new level. E aqui eu falo, né, que ele subiu de nível. E esse nível já vai estar exibindo ali no header, então não preciso repetir a informação aqui. E aqui eu coloco, não preciso de nada, tá? No meu parágrafo. Só o texto normal que já vem, a gente já tá ok com ele. Beleza? Então, agora faltou aqui só o meu botão. Esse meu botão vai ser o seguinte. Vou colocar aqui type button. Vou colocar aqui a classe absolute, right 2, top 2, pg transparente e border 0. Que vai ser a responsável por ser o botão de fechar modal, que é aquele xizinho que fica lá em cima. E quando eu clicar nele, set modal state, false também. Então eu vou fechar também, não só clicando aqui, mas também clicando nesse botão, que nada mais é que nosso ícone de X. Então aqui eu vou colocar icons barra close.svg e o alt aqui, close modal. Então essa aqui é a nossa imagem. E aí, a gente vai precisar fazer algumas estilizações dentro aqui da minha tag style. Então eu vou colocar scoped para que os estilos que eu coloquei aqui sejam apenas refletidos para esse componente. E eu vou fazer o seguinte, o meu overlay, né, que é a parte que fica atrás do meu container da modal, vou colocar aqui um background color, RGBA de 242, 243, 245 e 0.8. Beleza? Vai ser um cinzinha mais escuro lá para o overlay. E aí, o nosso header, eu também vou colocar para ele um background, que vai ser uma URL, nada mais é que icons barra levelup.svg, no repeat e center. Beleza? Então, vou definir aqui a imagem levelup tudo junto.svg, que está dentro de icons, como um background aqui para o meu header. E aí, button, eu vou colocar font size de 0, justamente para o tamanho do meu botão ficar o tamanho certinho ali do meu ícone de xizinho lá, e não ficar uns paddings dentro do meu ícone e ele ficar com a aparência, né, de que ele está centralizado certinho, ok? Então, se a gente vier aqui na aplicação agora, deu um erro aqui, deixa eu dar um F5, o que ele deu erro aqui? Ele não achou icons level up, peraí. Icons level up, acho que está faltando barra aqui, porque ele está dentro aqui do CSS. Acho que é isso. É isso mesmo. Então, tá faltando barra aqui, porque aqui na URL, dentro do background, ele não estava entendendo a pasta static. Então, aqui a gente precisa colocar aqui o barra, ok? Então, vamos esperar aqui acabar o tempo. A gente vai ganhar 60, a gente ainda não vai upar. Vou fazer mais uma vez. Aqui na hora que ele upar. Não apareceu. Por que não apareceu o modal? Ah, verdade, né? Mais uma vez eu esqueci de toda a lógica que faz ela aparecer. Então não vai aparecer mesmo. Então, vamos fazer aqui o que eu posso fazer para ela aparecer? Antes de fazer aqui, ó, é só eu tirar esse VIF daqui. Eu vou tirar ele daqui. Ele deu erro, deixa eu aqui também. Vou voltar aqui para a aplicação. Pode ver aqui, ó, que essa aqui é a nossa modalzinha de congratulations, certo? Bom, eu achei o problema aqui. Aqui, ó, quando a gente estava com o level aqui, esse level ele não tem nenhum conteúdo. Então ele não estava colocando o conteúdo que ia dar o tamanho do header suficiente para o ícone aparecer. Então o header estava sem tamanho porque a gente não tinha um level aqui. Eu vou colocar o level 1 aqui. Pra gente, tá vendo? Agora tem. Então, com o level 1 aparecendo aqui, ele tem um tamanho agora de header e agora o ícone aqui atrás consegue aparecer. E aí fica dessa forma aqui, beleza? Então, aqui eu posso voltar aqui pro level. Posso voltar aqui também com o meu VIF. E agora a gente pode voltar aqui para fazer de fato, para pegar o level que vem da nossa store. Então, para a gente pegar esse level que vem da nossa store, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai importar o map state. Mas além do map state, a gente vai pegar mutations também. O nosso views. E além disso, a gente precisa dos tipos, né, do TypeScript para isso. Então a gente vai pegar mutations from aqui store barra challenges barra types. Okay? E aí eu vou exportar default view.extend. Aqui dentro a gente vai colocar a seguinte configuração. Para a propriedade computada, a gente vai colocar map state challenges. E aqui a gente vai mapear tanto o level quanto o isLevel
modal open. Lembra que a gente tinha essa variável lá no nosso store. E de métodos, a gente vai ter o map mutations. A gente vai ter aqui o challenges de novo. E a mutação que a gente vai mapear vai se chamar set modal state, que é aquela que a gente vai utilizar para fechar modal. E ela nada mais é do que a própria mutação de set is level up modal open. Então a gente renomeou para ficar até melhor semântico aqui no nosso código, ok? Então, em vez de a gente chamar mutation set is level up modal open, a gente fala, ó, set modal state. Verdadeiro ou falso? Está aparecendo ou não está aparecendo. Ok? Então, a gente coloca aqui. Então, a gente pode agora fechar ou não a nossa modal. E também ela vai aparecer sempre que o isLevelUp modal open aparecer. Né? Então, ele vai estar fazendo o mapeamento do estado aqui, ou seja, ele vai estar reativo. Uma vez que esse isLevelUp modal open receber um valor verdadeiro, essa modal aparece. Então, se a gente vier aqui na aplicação, dá o F5 para resetar tudo. Vou esperar acabar o tempo. Acabou, vou ganhar 80, vou subir de nível, completei. Chegamos no nível 2. Parabéns, você chegou ao novo nível. E eu posso fechar clicando aqui fora ou clicando lá no X. Beleza? Então, com isso, a gente monta aqui o kart. Porém, se eu der F5 aqui, a gente perdeu essa informação de XP. Então, seguindo as dicas aí da Rocket City, lá do Next Level Week, a gente pode utilizar cookies para isso. E como é que a gente vai utilizar cookies aqui no Nuxt? Deixa eu fechar tudo aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é onde a gente vai colocar o save, né? Como a gente vai salvar esse cookie. Aqui no desafio, no challenge.view, lembra que a gente roda isso aqui quando a gente tiver sucesso no desafio. Então, aqui é o melhor lugar para a gente usar, chamar uma função que vai salvar esse cookie para a gente. E aí, como é que eu vou fazer para a gente chamar uma função do cookie? Lembra que a gente instalou aqui no nosso Nuxt config, o nosso biblioteca de cookies, que era esse cookie universal Nuxt, e a gente passou um alias aqui para ele. Esse alias falou que ele injetou, quando a gente instalou o módulo no Nuxt, ele injetou essa biblioteca de cookies dentro da nossa aplicação. Porém, eu renomeei ela para cookies, né? C-O-O-K-I-Z. Então, a gente pode utilizar ela agora dentro da nossa aplicação. Eu posso vir aqui, $cookies, né? Aquele alias, apesar de a gente não colocar dólar lá, ele coloca pra gente, tá? Porque quando a gente coloca dólar numa variável aqui, por convenção no view, geralmente é algo que está dentro da nossa instância, que está setado globalmente, sabe? Para não confundir com os elementos, né? Com os métodos e tudo mais que a gente tem aqui dentro do componente. Então, por convenção, né? Boas práticas, como ele é algo externo que a gente instalou, ele coloca esse dólar para a gente. E aí, dentro dele, a gente tem uma função chamada set. Eu vou colocar aqui moveit, que vai ser o nome do nosso cookie. E a gente vai passar a seguinte propriedade para ele. Level, dis.level, xp, vai ser o nosso dis.xp. E o completed challenges, vai ser o nosso dis.completed challenges. E esses valores estão vindo aqui da nossa store que está mapeada. Então, uma vez que a gente sobe de nível e tudo mais que a gente completa, a gente vai pegar esse valor atualizado e vai fazer aqui o set acontecer, ok? Então, a gente vai ter os valores salvos em cookie, tanto do level, da XP atual e de quantos desafios foram completos. Mas, beleza, a gente está salvando isso aqui no cookie. Como é que a gente pega de volta e coloca dentro da nossa store? Para a gente conseguir acessar a aplicação e receber os dados que estão salvos no nosso cookie. Aqui, se a gente vier aqui na Store, o próprio Nuxt, né, numa das documentações, ele recomenda fazer da seguinte forma. Aqui na nossa Store, eu vou criar na pasta raiz mesmo da Store um index.ts. Esse aqui é o meu arquivo que vai definir uma Store que não vai ser um módulo, vai ser a minha Store principal. E dentro dessa Store principal a gente tem os módulos Countdown e Challenges. E o que eu vou colocar dentro dessa minha Store, né, principal? Eu vou importar aqui mutações dos meus próprios desafios, ok? E aí aqui eu preciso exportar uma action. Então eu preciso trabalhar com as actions, que geralmente a gente usa para chamada assíncrona, ok? E aí o que o Nuxt fornece para a gente dentro dessa action? Né? Ele fornece um método chamado Nuxt Server Init, que vai ser rodado quando, como o nome diz, né, quando o servidor do Nuxt
rodar. E o que vai ser esse meu Nux Server Init? O que ele recebe de parâmetros? Eu recebo um contexto aqui, né? Nesse contexto, eu consigo pegar o commit. Ou seja, como eu estou trabalhando dentro da store, ele é uma action dentro de uma store, o Nuxt expõe para mim dentro desse contexto o método de commit. E o commit nada mais é da forma que a gente usa para rodar uma mutação dentro do Vuex. O que a gente vem fazendo até agora é mapear as mutações da minha store utilizando as funções de mapeamento. Porém, o jeito, digamos assim, original de ser feito, né, sem ser com essas funções de ajuda aqui, né, que são esses mapeamentos, é comitando uma ação. Ou seja, eu preciso chamar um commit, ok? E passar a mutação que eu quero que seja rodada. E qual mutação eu quero que seja rodada? A mutação que eu quero é a challenges/mutations.saveCookData. Lembra que eu tinha criado já e tinha deixado configurado lá na nossa store, nos vídeos anteriores? Então, agora eu vou utilizar ela. Então, porém, eu não vou utilizar sempre que o meu Nux Server Init começar. Aqui, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso do meu cookie. E onde é que eu pego esse meu cookie? Aqui, ó, como tem várias coisas dentro desse meu contexto, eu vou falar aqui que esse objeto ele é do tipo N, o TypeScript não reclamar. E nesse meu outro contexto que eu tenho aqui, né? Na verdade, renomeando, né, para não ficar confuso. Esse segundo objeto, esse segundo parâmetro, é de fato o meu contexto do meu view, do meu Nuxt, quer dizer. Esse primeiro aqui, eu falei contexto, mas ele é a minha store, ok? Então, esse aqui é a minha store e esse aqui é o meu contexto do Nuxt, ok? Então, esse meu context aqui, ele é do tipo N e aqui é minha store também do tipo N. Então, como eu peguei a store aqui, ó, deixa eu até por aqui, eu poderia, por exemplo, igual naquele exemplo que eu tinha falado, store.commit, eu poderia fazer isso, né? Em vez de rodar só o commit, seria store.commit. Porém, aqui, em vez de pegar toda a store, eu estou pegando somente o commit. E aqui, em vez de eu pegar todo o meu contexto, eu pego somente o app, ok? Então, eu consigo rodar aqui de boinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cookie. E esse cookie está onde? Esse meu app é como se fosse o this que a gente utilizou ali dentro do nosso componente Nuxt, né? Componente view, né? Aqui no Nuxt. Então, aqui eu tenho acesso ao meu cookies. E aqui eu posso pegar o get moveit. Então, dessa forma aqui, eu consigo, quando o servidor Nuxt foi inicializado, aqui a minha store ela vai ser inicializada, e uma vez que ela for inicializada, essa action vai pegar lá do meu cookie, o cookie chamado moveit, e vai jogar aqui para o cookie, para variável, para constante cookie, né? E aí, se eu tiver algum valor dentro dessa minha constante, aí de fato eu chamo aqui o meu commit. E nada mais é do que passando, né, o meu cookie. Então, só recapitulando o que a gente fez lá nos vídeos anteriores, aqui dentro da minha store, no módulo de challenges, se eu abrir aqui as minhas mutações, eu tenho essa mutação chamada save cookie data. Então, com isso, eu consigo salvar, pegar os valores do cookie, que eu passar aqui por parâmetro, e passar aqui para a minha store, né, para o meu status desse módulo de desafios. Então, dessa forma, sempre que eu receber um valor no cookie, eu salvo dentro da minha store. E aí, por que eu estava utilizando também aqueles map mutations, map state, etc. O map state, ou quer dizer, o map mutations, ele facilita para a gente não ter que escrever dessa forma aqui. Então imagina se todo lugar eu precisasse jogar lá no componente, né? this.store.commit. Pode ver que uma que fica muito extenso e outra que, ó, que como fica aqui a minha mutação. Fica muito ruim de ler, né? Fica ruim de ler, de entender. Então a gente usa os mapeamentos para a gente simplificar. Mas aqui dentro, como a gente já está a gente recebe o nosso commit aqui dentro, a gente não precisa trabalhar com o mapeamento, nem teria o porquê fazer disso. E como a gente não está dentro de um componente view, a gente não tem acesso aí, né, aos mapeamentos para jogar dentro do objeto e acabar gerando complexidade. Então a gente já recebe o commit aqui, a gente simplesmente roda o commit aqui passando a mutação que a gente quer rodar, beleza? Então, se eu salvar aqui agora, né, recapitulando, uma vez que a minha store for inicializada, eu chamo essa função vai pegar o cookie do browser, vai jogar aqui para minha mutação aqui, e aí eu vou ter acesso a ela, né, ao cookie dentro dela. Uma vez que esse cookie está dentro da minha mutação, eu consigo salvar ela no meu estado global dos meus desafios. E o meu estado dos desafios é onde ele armazena o level, a XP, os desafios completos, etc. Então, se eu salvar aqui agora, me der um F5,
pode ver que agora, mesmo dando F5 na página, a minha XP não mexe, os meus desafios completos não mexem, o meu level não mexe. E pode ver que aqui, que agora ele tá maior do que estava antes. Por quê? Porque como eu já estava rodando os cookies aqui na aplicação fora da gravação, eu já tinha feito 12 desafios, então ele pegou o que estava lá. Se eu trocar aqui no challenge para Move It YT, né, de YouTube, salva aqui e salva aqui, só para a gente resetar. Então deixa eu dar um F5 aqui. Pode ver que ele resetou, porque agora ele procurou outro cookie. Esse novo cookie ele não tinha nenhum valor, então ele veio só com os valores iniciais, que é tudo resetado. Então, se eu completar aqui agora um desafio, pode ver, eu vou ganhar 90 de XP, vou upar, subir de nível, level 2, fecho aqui. Beleza, um desafio, se eu der F5 agora, pode ver que agora ele manteve aí level 2, um desafio completo, e aqui a minha XP está salva normalmente. E aí eu vou voltar aqui para Move It, ok? E aí a gente tem acesso aos cookies. Então, dessa forma, a gente finaliza a nossa aplicação. Vou até voltar, pode ver que agora ele voltou para o level 5. Vou colocar aqui 3 segundos, vai acabar, vai dar 70, vai continuar upando. Então, dessa forma, a gente completa aí o nosso desafio. Lembrando que a notificação não está aparecendo por causa do navegador que eu estou utilizando, ok? Mas no Firefox ele deve estar rodando normalmente. E só para ficar completo, aqui no nosso Store, no módulo de challenges, a gente vai, não, quer dizer, countdown, né? Onde a gente tem o nosso countdown, a gente tira de 0.05, que representa 3 segundos, para 25, que representa os 25 minutos aí, normalmente, da técnica de Pomodoro. Então agora a gente tem aqui 25:00, se a gente iniciar o ciclo, pode ver que vai começar a decrementar e assim por diante, beleza? Então, dessa forma a gente finaliza todo o nosso desafio dessa semana. Ainda vai ter mais um vídeo onde a gente vai mexer com testes unitários, que é o próximo vídeo. Então, lembrando, esses vídeos eles são uma playlist. Então a gente tem vídeos anteriores a esse e tem o próximo vídeo, que é o vídeo de testes unitários. E todos esses vídeos estão sendo gravados durante a live na Twitch, twitch.tv/mayatodev. Se vocês quiserem acompanhar futuros projetos, sintam-se à vontade para me seguir lá na Twitch, beleza? Então, lembrem-se, continue a codar e a gente se vê no próximo vídeo.